Bortolassi. Presente. Vereadora Juliana Ladeia Costa. Presente. Vereador Júlio Morandi. Presente. Vereadora Tânia Mafini. Presente. Vereador Tite. Presente. Verificada a presença de todos os vereadores, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 22ª sessão extraordinária de 2020. Um agradecimento a todos os vereadores, conforme o ofício enviado do Executivo, ofício número 1151/2020, também ofício 1186, pedindo para fazermos sessões extraordinárias. Também conforme o ofício circular número 15, convocando todos os vereadores. 22ª sessão extraordinária, temos aí a volta do vereador Júlio Morandi, seja bem-vindo. Vamos discutirmos e votarmos 3 projetos de lei. Vamos à leitura dos projetos. Começamos com o projeto 37. Também agradecer a presença da imprensa aqui presente. Projeto de lei número 37, que autoriza o Executivo Municipal a contratar entidade especializada em elaboração de execução de projeto técnico visando apoio a todas as empresas locais, especialmente aos pequenos e médios empreendedores. No seu artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar entidade especializada em elaboração e execução de projetos técnicos, visando fornecer assessoria e consultoria às empresas locais, objetivando resposta à crise do Covid-19. A sustentação e sobrevivência de todas as empresas, especialmente dos MEIs, microempreendedor individual, ME, microempresa, EPP, empresa de pequeno porte do município, conforme classificação emanada pelo Governo Federal. No artigo 2º, os serviços a serem contratados terão foco na governança empresarial, contando com componentes a análise dos impactos na economia do município com o Covid-19. O fortalecimento das empresas, a melhora do ambiente de negócio com acesso aos serviços financeiros e políticas públicas, entre outros. No artigo 3º, os serviços poderão se estender de conformidade com o cronograma a ser estabelecido pela administração, pelo período até 24 meses, contados da assinatura do contrato permitida a prorrogação. No seu artigo 4º, para fazer frente à despesa de que trata a presente lei, poderá o Executivo Municipal utilizar dotação própria e adequada no orçamento municipal de até R$1 milhão, podendo também promover as alterações necessárias no PPA e na LDO. O projeto de lei número 37 está na sua primeira discussão. Projeto de lei número 37 está na sua primeira votação. Se tiver algum vereador ao contrário, por favor, se manifeste. Senhor presidente, vamos abster de votar esse projeto. Está na sua primeira votação. Então, o vereador Júlio Morandi se abstém do voto. Fica aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 37. Projeto de lei número 38. Que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. No artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do Município para o exercício financeiro 2020 até o valor de R$ 8.985.500. Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Apoio Administrativo da Educação. Implantação e adequação de laboratórios de informática nas escolas municipais. Equipamentos e material permanente, R$ 245.000. Secretaria de Obras, Departamento de Obras, Pavimentação de Estradas Rurais, Obras e Instalações, R$ 1 milhão. Departamento de Manutenção de Prédios Públicos, Construção e Reforma e Ampliação, Manutenção de Próprios Municipais, Obras e Instalações, R$ 240.500. Secretaria de Infraestrutura, Departamento de Urbanismo, Reurbanização de ruas, avenidas, praças e parques e jardim, obras e instalações, R$ 7.500.000, totalizando R$ 8.985.500. No artigo 2º, para dar a cobertura ao crédito que trata o artigo anterior, fica indicado como recurso na forma disposto pelo artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 e 3 da Lei Federal 4.320, 64, provável excesso de arrecadação da fonte 00505, ROI Tratado de Itaipu Binacional, no valor de R$ 8.740.500 e anulação parcial da dotação orçamentária conforme abaixo.
Secretaria de Educação e Cultura, Departamento de Apoio Administrativo da Educação, aquisição de bens, móveis e equipamentos para o Centro Multidisciplinar, equipamentos e material permanente, R$ 245 mil. Onde que vai ser utilizado? Secretaria de Educação e Cultura, aquisição de computadores para os laboratórios de informática da Escola João Pessoa, Distrito de Moreninha, Escola Aloysio de Azevedo, linha São Miguelzinho. Secretaria de Obras, execução de pavimentação poliédrica no interior, execução de muro para o fechamento de lote público. Também eu acho que tem Capela Mortuária, eu acho que São Roque também. Secretaria de Infraestrutura, revitalização da Avenida Principal do Distrito São Clemente, Avenida Principal do Distrito da Moreninha, Avenida São Paulo e Praça do Distrito São Clemente. Então, onde que vai ser utilizada essa suplementação? Projeto de lei número 38 está na sua primeira discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edson Vance. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente e demais colegas vereadoras, vereadores, a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Senhor presidente, alguns dias atrás, eu fiz algumas ponderações aqui nesta Casa de Leis, onde eu coloquei de uma problemática, eu gostaria de colocar essa palavra, que nós vamos enfrentar, talvez, a partir do mês 8, mês 9 desse ano, e ano que vem, e, enfim, talvez mais 1, 2, 3 anos, a gente não sabe o quanto. Nós estamos passando por uma pandemia, da qual a gente já esperava que fosse estar diminuindo, e a gente vê que no Brasil ela dá uma acalmada e depois ela volta aumentando os números de pessoas contaminadas. E como eu disse numa das sessões, nós vamos ter alguns problemas com falta de receitas oriundas do governo estadual, do governo federal, é de conhecimento de todos. Até acabamos de aprovar um projeto para estar dando um subsídio que eu diria que talvez mais moral e não financeiro para o empresariado, ou mais, no meu ponto de vista, ele não vai resolver o problema, não vai amenizar. E nas minhas colocações, com essa falta de receita, o município deveria estar aí criando talvez um fundo municipal para juntar dinheiro, para fazer com que o dinheiro que está tendo a mais nesse momento fosse guardado para um período onde nós teríamos dificuldades. Eu vejo aqui um projeto de aproximadamente 9 milhões, mais um outro de praticamente 8 milhões, e desses 17 milhões que nós estamos aprovando hoje, o provável excesso da arrecadação, o superávit, passa de 13 milhões. Então, esses 13 milhões eram um recurso que nós poderíamos estar guardando ele, fazendo essa folga financeira, essa gordura, para num futuro próximo nós estarmos atendendo os menos favorecidos, os empresários, enfim, problemas que vão vir com relação à saúde, à educação. E paralelo a isso também, dentro desse primeiro projeto aqui, nós estamos aprovando 7 milhões e meio para a Secretaria de Infraestrutura. É um projeto onde que ele, como diz aqui na mensagem do prefeito, é para fazer a revitalização do distrito de São Clemente, de Moreninha, da Avenida São Paulo. São importantes essas obras. Em 2017, participamos de uma audiência pública, onde levamos no distrito de São Clemente uma ideia de como seria essa revitalização. Estava lá a vereadora Gesila, o vereador Júlio, e naquele momento a população falou: espera um pouco aí, nós queremos a revitalização, mas antes disso nós temos problemas sérios com galerias de água pluvial, com a rede de água, nós temos aqui um rio que está dando enchente, nós vamos resolver todos esses problemas antes de fazer essa revitalização. E o prefeito que agora está aí, que era um compromisso, é um compromisso da municipalidade isso, levou um projeto pronto,
e enfiou goela abaixo lá nos distritos. Não chegou, não fez uma audiência pública, pessoal, o que vocês querem para os distritos de vocês? Não, ele levou um projeto pronto lá. Nós vamos fazer assim aqui. Vocês querem, não querem, vai ser assim. Em outras palavras, é isso. Nós vamos fazer do jeito que nós queremos. Para quê? E por quê? Nós estamos aí no final de uma gestão. Eu não acredito que vá este governo fazer isso aqui. Para mim, e para muitas pessoas que me cobraram, é uma suplementação política. Esse dinheiro não é para ganhar, não é para fazer algo de bom para uma comunidade, é para ganhar politicamente. E esse é o maior problema que nós temos em Santa Helena. A grande maioria dos prefeitos, com algumas exceções, estão apenas preocupados em ganhar a próxima eleição. Nós estamos no meio de uma pandemia. Aí vem um projeto de 7,5 milhões para fazer obras que são importantes. Mas nós também temos que ter a cautela. Nós temos que saber quando devemos fazer isso. E também de uma forma ordenada. As vossas excelências estão sendo cobradas, eu tenho certeza que quase diariamente, de umas lixeiras que estão sendo feitas no município. Que alguém acordou de manhã um dia e falou, vamos fazer lixeira em Santa Helena, vamos encher de lixeira. E a população começou a aparecer as lixeiras, e a população nem sabia disso. Não teve uma audiência pública para se discutir se precisa ou se não precisa, se querem ou se não querem, qual é o tamanho ideal, qual é o formato que tem que ser, como que tem que ser essa colocação das lixeiras. Eu não sei se alguém das vossas excelências já foram ver onde estão colocando as lixeiras e conversar com a população, mas eu tenho certeza que já foram cobrados disso. Porque eu não sou o único vereador procurado aqui nessa Casa de Leis. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu não sei se as vossas excelências concordaram com aquilo que eu coloquei naquele dia, mas pelo menos, com exceção que me recordo da vereadora Tânia, que concordou comigo, eu acredito que todos os demais concordaram, eu acredito pelo menos. Mas o Poder Executivo manda um projeto, não, eu quero mais dinheiro aqui, eu quero esse superávit para gastar agora. Eu quero ganhar a próxima eleição de qualquer jeito, a qualquer custo. E as vossas excelências abaixam a cabeça e aceitam. Eu gostaria de ouvir das vossas excelências uma opinião ou porquê, e se concordam comigo, vereadora Gesila, como é que foi a apresentação do projeto de revitalização lá em São Clemente? Foi uma audiência pública discutida ou foi levado um projeto pronto para a população? Nós temos que pôr as evidências, porque se eu vou lá e faço uma revitalização, faço lá uma calçada que custa, e dali uns dias, temos que mexer na galeria também. Aí vou lá, arranco aquela calçada que eu fiz, faço a galeria e faço uma calçada nova. Pago 2 vezes, pago 3 vezes, mas eu quero ter o ganho político. Então, nesse sentido, senhor presidente, o meu voto hoje é contrário a esse projeto. E eu gostaria de contar com o apoio das vossas excelências também. Eu gostaria muito que fosse sentado, discutido melhor isso aqui, e feito da forma correta, de uma forma ordenada, aonde você faz primeiro uma audiência pública para saber quais são as demandas daquela localidade. Na sequência você leva um pré-projeto, discute mais um pouco, depois você faz mais uma audiência pública, como nós fizemos no programa do projeto da Friela. Não foi assim? Não teve audiências públicas? 1, 2, para daí discutir e chegar num veredito? Não foi assim? Não teve anuência da população? E por que aqui tem que ser diferente agora? Aqui nós estamos lidando diretamente com a vida de algumas comunidades. E o prefeito, ele manda fazer, vamos gastar, o dinheiro não é meu mesmo,
Mas o dinheiro é do povo, esse dinheiro tem que ser muito bem investido. Nós temos que ter essa coerência, nós temos que ter esse discernimento. E essa Casa de Leis está aqui para isso. Para pôr, às vezes, um freio no prefeito, no executivo, para atender aquilo que a população nos pede. E nós estamos fazendo isso? Ou nós vamos abaixar a cabeça e vamos votar da forma que melhor convém ao executivo? Seriam isso as minhas considerações, senhor presidente. Projeto de lei número 38 segue em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Tânia. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Vereador Júlio Morandi, que estava licenciado e retornou hoje a essa Casa de Leis. Quando o vereador Edson fala sobre a questão de criar um fundo, eu concordo plenamente. Eu acredito assim, que a gente vai ter alguns anos, a partir desse ano já, e ano que vem, e coisa de incertezas. Nós não sabemos o que vai nos esperar e o que uma administração que vai estar aí vai ter para contribuir com a população. Já foi bem dito e a gente sabe que vai diminuir os recursos. Nós temos muitos recursos, então acredito que nós devíamos realmente nos reunirmos com os secretários, com o próprio prefeito, e ver a possibilidade da criação, não sei se é um fundo, uma reserva, como se fala, uma lei, tem que ser feito por lei provavelmente, para as advertências que vêm a partir do ano que vem ou já estão aí. Quanto a essa questão da suplementação, eu lembro que teve algumas audiências públicas, sim, desde 2017, teve reuniões também, quando se fez o projeto, quando se foi feito o pregão para empresas participarem, para elaborarem o projeto nos distritos. O pessoal foi, não sei, São Clemente, acredito, eu não participei, mas a Gisila pode falar, subsede participei um pouco, e nem tudo que a comunidade pediu na época, em 2017, pôde se fazer, foi se mudado sim, bastante coisas, porque o DR não aprovou. Tanto é que subsede também vai ter revitalização, mas pouca coisa do que a comunidade pensou que podia ser feito. Essa foi a resposta do DR. É uma demanda antiga, bem antes de 2017, eu acho que tem vereadores aqui que já fez várias vezes indicação, que já estava aqui, sobre essas revitalizações. A Avenida São Paulo, eu lembro do Tite, vereador Tite, que cobra isso desde o outro mandato, vai sair. Acho que todas as licenças foram liberadas, e é por isso que está se fazendo, ou se está pedindo suplementação para poder se licitar esses trechos. Então, a Avenida São Paulo, a Praça, e o Distrito de São Clemente e Moreninha. Eu acredito também, vereador Edson, que de repente vai se fazer o pregão, vai se acontecer, mas não sai esse ano. É uma pena que só foi liberada a licença agora, nesse período que nós estamos passando. Realmente é complicado. Eu acredito que a gente também, de repente, perca essas licenças, se anular ou cancelar agora esse processo que já está em fase, está terminando, né? Só falta então licitar. Mas eu acho que realmente sim, nós temos que pensar muito nas próximas suplementações, e antes de não ter criado esse fundo ou essa questão dessa reserva para os próximos anos, nós devemos pensar muito nas próximas suplementações, sim, porque é bem preocupante e nem começamos. Nós acabamos de aprovar o projeto que vai dar uma estrutura aos comerciantes, uma estrutura burocrática e, quem sabe, no futuro, um auxílio financeiro. Nós não sabemos da possibilidade disso, porque estamos no ano eleitoral, mas é uma preocupação muito grande, sim. Pois não, cede uma parte, sim. vereadora. Eu uso uma frase aqui que não é minha, já usei várias vezes, e vejo algumas pessoas usando. Não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Não existe. Quando você começa errado, não adianta querer acertar no meio do caminho. Quando você vai fazer um projeto, um projeto dessa magnitude, que é a revitalização de uma avenida que vai atender todo um distrito, que vai mexer com toda a vida financeira de vários moradores, você tem que começar através de uma audiência pública, não através de um projeto, licitando um projeto de como vai ser revitalizado. Primeiro você faz as audiências públicas para entender quais são as demandas e o que eles precisam. Tudo bem, eu entendo que a Vossa Excelência diz algumas coisas o DR não autoriza, mas será que o DR não autoriza você... Eu falo lá de São Clemente, onde tem uma sanga que tem um problema de alagamento.
que precisa ser resolvido desde o início, desde as recuperações das nascentes, segurando as águas, é fora da área do DR. Quando você tem que fazer, melhorar as galerias, às vezes aumentar o tamanho da tubulação, às vezes é de 40, 60, tem que aumentar para 80. Então, tudo isso você tem que fazer antes de contratar um projeto para executar uma obra. A questão da água lá, eles têm um problema seríssimo no distrito. Sim. Então, tudo isso tem que ser visto antes. Como nós fizemos aqui com a revitalização da Avenida Brasil, tivemos 3 audiências públicas. Por que não veio aqui o recurso para isso, para aprovar isso agora? Que essa talvez teve um trabalho antes. Agora, essas dos distritos não teve. Então, é essa a minha preocupação, vereadora. Eu acho que é melhor, é preferível você perder hoje, eu não sei quanto custou esses projetos, se foi 10, 20, ou 100, ou 200 mil reais, é preferível perder 100 mil reais hoje do que perder 1 milhão ou 2 milhões daqui a um ano. Porque não adianta eu fazer uma calçada lá em São Clemente para depois eu ter que arrancar aquela calçada para refazer a parte de baixo. E eu tenho que saber, primeiro de tudo, eu tenho que atender o que a população espera lá daquela localidade. Não estou dizendo que só São Clemente, mas todos os distritos Moreninha, a São Paulo, eu entendo, tem a importância. Mas agora é o momento de nós nos voltarmos, porque há 5 anos atrás, quem diria que ia ter uma pandemia? No fim do ano passado, quem sabia que ia ter uma pandemia a nível mundial, que ia atingir o Brasil do jeito que está atingindo? Nós não sabíamos. Então agora aqui nós temos o momento de ter cautela, de rever, de pensar. Porque às vezes eu vou lá em São Clemente, eu vou fazer a revitalização, vou investir uma fortuna, e depois as pessoas lá não vão ter como gerar emprego, pessoas vão ter falta de alimento. Nós não sabemos ainda, nós não temos essa certeza ainda. Então nós temos que aproveitar o momento para repensarmos as nossas atitudes em favor da nossa população. Agora, quem vai ganhar a eleição, quem vai ser os candidatos, nós não soubemos ainda. E quem ganhar, que saiba trabalhar. E que tenha também esse recurso para poder atender. Porque às vezes pode chegar o ano que vem e o prefeito, pois me desculpa, mas eu não posso conseguir a cesta básica. Pois me desculpe, mas senhor empresário, o município não vai conseguir dar um subsídio para você. Então eu quero que isso fique muito bem gravado aqui. Porque essas cobranças, eu estando no poder público ou não estando, eu vou fazer, indiferente, eu sou cidadão santelenense acima de tudo. Então, nesse sentido, a minha preocupação, eu gostaria de contar com o apoio das vossas excelências. Obrigado, vereador. Me deve alguns minutos. Então, vereador, o que eu falei, vereador Edson, eu concordo plenamente, nós temos que pensar muito nas próximas suplementações que vêm. Eu acho assim que a gente tem que ter uma reserva, assim, independente de quem vai ganhar a eleição ou não. Eu não estou pensando nisso, mas eu sei que tem pessoas que pensam, e com certeza Santa Helena, infelizmente, é assim. E eu acredito que São Clemente, o vereador Gisila participou de algumas discussões, sim, porque eu sei que foi feito reuniões lá como subsede, mas realmente nós precisamos pensar para que nos próximos gestores não sofram, não tenham que dizer não à população. Seria isso. Projeto de lei 38 segue em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Gisila. Cumprimento, senhoras vereadores, senhor presidente, senhores vereadores. Aqui a minha opinião em partes eu concordo com o vereador Edson, em partes também não. Quanto ao fundo, eu acho que ele está certo, nós temos que pensar no futuro e guardar o dinheiro para caso precisasse. E quanto às revitalizações, a gente teve uma reunião, teve 2 audiências públicas, na qual a comunidade concordou. Não concordo com o vereador Edson quando diz que foi empurrado goela abaixo, porque não foi. Porque a segunda audiência pública que tivemos foi discutido muito sobre as galerias, sobre a sanga, o meio ambiente que tem lá, que tem que ser resolvido. Isso eu concordo com ele, porque toda chuva dá alagamentos. E quanto à revitalização, a comunidade concordou, aprovou do jeito que seria. Inclusive, estavam lá várias pessoas da comunidade, as lideranças concordaram quanto ao derrubamento de algumas árvores, foi bastante discutido e foi aprovado.
Então, eu acho que não foi empurrado goela abaixo. Tem coisas que ele está certo, que tem que resolver o problema das galerias, porque toda vez que chove é aquele caos lá. E se Cede não uma parte, vereadora? Sim. Obrigado, vereadora. Quando eu falo que foi colocado goela abaixo, é que você já levou o projeto pronto lá. Se eu levo o projeto pronto, eu não posso mudar ele mais, se ele já está autorizado. Então, isso para mim é colocar a goela abaixo da população. Agora, se eu vou lá com uma ideia, como o prefeito Copati fez em 2017, está aqui um esboço do que nós gostaríamos de fazer aqui. Essa é uma ideia. Agora vocês vão colocar para nós aqui o que pode ser mudado e o que tem que ser mudado. E isso foi feito até certo ponto. Eu sei que depois teve uma reunião, como a vereadora Tânia disse, com 5, 6 pessoas lá. E isso não se tornou público. Quando você chama algumas pessoas. Público é audiência pública. Quando você faz uma audiência pública para discutir antes do projeto. Agora, discutir depois do projeto, aprova ou não aprova, vereadora, não tinha. E quem foi lá, apresentou para aprovar. Ó, está aqui o que nós querem. Se não querem... Então, é nesse sentido, vereador, para entender. A gente tem que saber entender o que é a coisa pública e o que é o privado. E na coisa pública é assim que tem que ser. Não levar um projeto pronto, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não. E foi assim que foi feito. As pessoas podem ter colocado, mas tem o problema da água, tem o problema da galeria, tem o problema do alagamento. Beleza, tá bom, nós soubemos disso. Mas vai ser resolvido? Nesse projeto contempla tudo isso? Não contempla. Não contempla nesse projeto de reurbanização. Então, são coisas que precisam ser feitas antes. Então, por que aprovar hoje 7,5 milhões, como disse a vereadora Tânia, se nem vai ser executado esse ano? Né? Nós vamos ter que, quem estiver aqui ano que vem vai ter que vir aqui e reaprovar isso aqui de novo. Né? Então, nesse sentido, vereadora, a minha preocupação com um gasto aqui, que aqui diz, no mesmo projeto, o provável excesso da arrecadação royalties Itaipu Binacional no valor de 8.740 mil. O provável excesso da arrecadação que vai ter. 8.740 mil reais. Obrigado pela parte, vereadora. Agradeço sua participação, mas eu não concordo contigo quanto a essa reunião que você falou, 5, 6 pessoas, porque todo o pessoal da comunidade não foi feito às escondidas, tinha várias pessoas lá que contribuíram, e foi feito, quando foi levado na segunda audiência, foi usado o projeto, onde a comunidade aprovou. Então, nesse ponto, não foi goela abaixo, todo mundo concordou que estava lá, 80% concordou, e eu acho que a comunidade merece, há muito tempo vem sendo cobrado, inclusive os vereadores aqui também me cobraram muito porque que não estava sendo feito. Eu acho que agora que saiu, nós não podemos perder as licenças, seria isso. Projeto de lei número 38 segue em discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Júlio Morandi. Senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, eu só queria contribuir um pouco, em especial as duas que eu acompanhei mais, que foi São Clemente e Subsede. Eu acho que o problema maior lá, vereadora, de São Clemente, é a questão de galerias de águas pluviais e o sistema de distribuição de água potável lá do município. E me parece que esse projeto não contempla essas questões, porque depois daquela audiência, eu fui convidado, me chamaram lá para discutir essa questão das águas pluviais lá que emboca, que a senhora sabe muito bem, aquela noite levantaram aquela questão, que a água vem de lá de cima, muito longe, que tem que ser feito um trabalho muito grande, e que se não fizer isso dali, vai ter problema com diversos moradores aí daquela região. Então, eu acho que o projeto em si tem que contemplar essas duas questões, a galeria de águas pluviais e o sistema de águas. São Clemente está precário, porque cada pouco tem gente ali me ligando, se queixando que não tem água, uma noite, 2 dias, 3 dias. Então, lá vai ter que ser resolvido o problema da água, primeiro todo o problema da água, porque senão depois vai ter que ser arrancado calçado, asfalto, enfim. O que você faz, depois vai ter que ser desmanchado.
E essas galerias, essas questões da canalização desse córrego que tem lá em São Clemente. E subsede é a mesma coisa. Subsede aquela noite da audiência, levantaram a questão, a vereadora Tânia, eu sei que ela está presente, mas não sei quem que estava também de vereadores, que existe lá a tubulação muito pequena, e ela também, as bocas de lobo estão fora de padrões que não contempla a água que tem hoje no asfalto, porque na época que fizeram as galerias, era mais estreita as ruas, enfim, uma série de coisas que tem que ser resolvido esse problema para depois fazer a revitalização. Então, essas questões que a gente chama a atenção e que se reveja antes de ser aprovados recursos que não temos ainda nem sequer projeto pronto. Seria isso, senhor presidente, caros colegas vereadores. Segue em discussão o projeto de lei número 38. O projeto de lei número 38 está na sua primeira votação. Se tiver algum vereador ao contrário, por favor, se manifeste. Fica aprovado com os votos ao contrário do vereador Edson Vans e também do vereador Júlio Morandi. Vamos ao projeto de lei número 39, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. No seu artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município para o exercício financeiro 2020 até o valor de R$ 7.994.262. Governo Municipal, assessorias diretas, manutenção das atividades das assessorias diretas, vencimentos e vantagem fixa, 93 mil, obrigações patronais, 18 mil, assessoria de controle interno, vencimentos e vantagem fixa, 12 mil, obrigações patronais, R$ 1.000, administração distrital, manutenção das atividades da administração distrital, vencimentos e vantagem fixas, R$ 3.500. Secretaria de Administração, Departamento Administrativo, vencimentos e vantagem fixa, R$ 195 mil, obrigações patronais, R$ 21 mil. Departamento de Recursos Humanos, manutenção do Departamento de Recursos Humanos, vencimentos e vantagem fixa, R$ 60 mil, obrigações patronais, R$ 9 mil. Departamento de Licitações, Compras e Contratos, manutenção do Departamento de Compras e Licitações e Contratos, vencimentos e vantagem fixa, R$ 94 mil, obrigações patronais, R$ 15 mil. Secretaria de Finanças, Departamentos de Finanças e Contabilidade, manutenção das atividades do Departamento de Contabilidade, vencimentos e vantagem fixa, R$ 40 mil. Secretaria de Educação e Cultura, Gabinete do Secretário de Educação, manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Educação, Cultura e Esporte, vencimentos e vantagem fixa, R$ 7 mil. Departamento de Apoio Administrativo da Educação, manutenção das atividades dos Centros de Educação Infantil, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, R$ 400 mil, obrigações patronais, R$ 79.849, vencimentos e vantagens fixas, R$ 600 mil, obrigações patronais, R$ 100 mil, vencimentos e vantagens fixas, R$ 500 mil, obrigações patronais, R$ 176.970. Manutenção das atividades do ensino fundamental, vencimentos e vantagens fixas, R$ 120 mil, obrigações patronais, R$ 38.816. Fundeb, manutenção das atividades do Fundeb, ensino fundamental, vencimentos e vantagens fixas, R$ 365 mil. Departamento de Cultura, manutenção das atividades do Departamento de Cultura, vencimentos e vantagens fixas, R$ 5 mil. Departamento de Transporte Escolar, manutenção das atividades do Departamento de Transporte Escolar, vencimentos e vantagens fixas, R$ 3 mil. Obrigações patronais, R$ 1.000. Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Departamento de Meio Ambiente, manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente, vencimentos e vantagens fixas, R$ 3 mil. Obrigações patronais, R$ 1.000. Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, atenção básica e ampliada à saúde, vencimentos e vantagens fixas, R$ 1 milhão. Obrigações patronais, R$ 396.075. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 400 mil. Obrigações patronais, R$ 150.776. Gestão do Programa Saúde da Família. Vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, R$ 614 mil. Obrigações patronais, R$ 120 mil. Gestão do Programa Saúde Bucal. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 400 mil. Obrigações patronais, R$ 90.776. Departamento de Saúde, manutenção das atividades do Departamento de Saúde,
Vencimentos e vantagens fixas, R$ 462.000. Obrigações patronais, R$ 99.000. Departamento de Regulação e Controle e Avaliação. Manter as atividades do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 272.000. Obrigações patronais, R$ 64.000. Departamento de Atendimento de Urgência e Emergência. Manter as atividades do Departamento de Urgência, Emergência e Serviços Ambulatoriais. Vencimentos e vantagens fixas, R$ 30.000. Obrigações patronais, R$ 6.000. Secretaria de Obras, Departamento de Serviços Públicos, manutenção das atividades do Departamento de Serviços Públicos, vencimentos e vantagens fixas, R$ 21.000. Obrigações patronais, R$ 5.000. Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção das ações do Programa Bolsa Família, vencimentos e vantagens fixas, R$ 6.000. Obrigações patronais, R$ 500. Conselho Tutelar, manutenção das atividades do Conselho Tutelar, vencimentos e vantagens fixas, R$ 159.000. Obrigações patronais, R$ 19.000. Departamento de Assistência Social, manutenção das atividades do Departamento de Assistência Social, vencimentos e vantagens fixas, R$ 268.000. Obrigações patronais, R$ 60.000. Manutenção das atividades da Secretaria Executiva dos Conselhos, vencimentos e vantagens fixas, R$ 2.000. Secretaria de Planejamento, Gabinete do Secretário de Planejamento, manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Planejamento, vencimentos e vantagens fixas, R$ 8.000. Departamento de Planejamento, Plano e Plano Diretor, manutenção das atividades do Departamento de Planejamento, vencimentos e vantagens fixas, R$ 6.000. Departamento de Projetos e Convênio, manutenção das atividades do Departamento de Projetos e Convênios, vencimentos e vantagens fixas, R$ 4.000. Obrigações patronais, R$ 7.000. Secretaria de Esporte e Lazer, Gabinete do Secretário de Esporte e Lazer, manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Esporte e Lazer e Eventos, vencimentos e vantagens fixas, R$ 4.000. Obrigações patronais, R$ 1.000. Departamento de Iniciação Esportiva, manutenção das atividades do Departamento de Lazer e Eventos, vencimentos e vantagens fixas, R$ 51.000. Obrigações patronais, R$ 11.000. Departamento de Esporte e Lazer, manutenção das ações do Departamento de Esporte, vencimentos e vantagens fixas, R$ 46.000. Obrigações patronais, R$ 6.000. Secretaria Municipal de Infraestrutura, Departamento de Trânsito, manutenção e desenvolvimento das atividades do Departamento de Trânsito, vencimentos e vantagens fixas, R$ 2.000. Departamento de Infraestrutura, manutenção do Departamento de Infraestrutura, vencimentos e vantagens fixas, R$ 173.000. Obrigações patronais, R$ 38.000. Administração Geral do Município, encargos gerais do município, encargos, aposentadorias e pensões, pensões do RPPS e do militar, R$ 30.000, totalizando R$ 7.994.262. No artigo 2º, para dar cobertura ao crédito de que trata o artigo anterior, fica indicado como recurso na forma do disposto pelo artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, 2 e 3 da Lei Federal 4.320/64, superávit financeiro do exercício anterior das fontes 101, Fundeb 60%, no valor de R$ 365.000, 103, 5% sobre transferências do Fundeb no valor de R$ 479.849, 104, demais impostos vinculados à educação básica no valor de R$ 676.970, 107, salário de educação no valor de R$ 158.816, a 4946, bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde no valor de R$ 550.776, fonte 303, saúde e receitas vinculada, 15% no valor de R$ 1.396.075, excesso de arrecadação da fonte 103, 5% sobre transferências do Fundeb no valor de R$ 700.000, a 003, apoio financeiro aos municípios, AFM, no valor de R$ 490.776 e a anulação parcial das dotações conforme abaixo. Governo Municipal, assessorias diretas, manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito, vencimentos e vantagens fixas, pessoa civil, R$ 100.000. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Associativismo, Departamento de Desenvolvimento Econômico, manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Econômico, vencimentos e vantagens fixas, R$ 100.000. Secretaria de Meio Ambiente, Departamento de Agricultura, manutenção das atividades do Departamento de Agricultura, vencimentos e vantagens fixas, R$ 150.000. Secretaria de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, manutenção das ações de vigilância em saúde, vencimentos e vantagens fixas, R$ 640.000. Obrigações patronais, R$ 100.000.
Departamento de Ouvidoria da Saúde, manutenção das atividades do Departamento de Ouvidoria da Saúde, vencimentos de vantagem fixa, R$70 mil, obrigações patronais, R$16 mil. Secretaria de Obras e Urbanismo, do Departamento de Obras, manutenção das atividades do Departamento de Obras, vencimentos de vantagem fixa, pessoa civil, R$400 mil. Obrigações patronais, R$100 mil. Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social, manutenção do Centro de Referência e Assistência Social CRAS, vencimentos de vantagens fixas, R$200 mil. Secretaria de Transporte, Departamento de Transporte, manutenção das atividades do Departamento de Transportes, vencimentos de vantagem fixa, R$1 milhão, obrigações patronais, R$200 mil. Administração Geral do Município, encargos gerais do município, encargos de aposentadorias e pensões, pensões do RPPS e do militar, R$100 mil. Total das anulações, R$3.176.000. Superávit da fonte 101, R$365 mil. Superávit da fonte 103, R$479.849. Superávit da fonte 104, R$676.970. Superávit da fonte 107, R$158.816. Superávit da fonte 4946, R$550.776. Superávit da fonte 303, R$1.396.075. Excesso da arrecadação da fonte 103, R$700.000. Excesso da arrecadação da fonte 003, R$490.776, totalizando R$7.994.262. Os recursos, então, na mensagem solicitados terão a cobertura através do superávit financeiro. Então, ajuste de saldo orçamentário referente à folha de pagamento em decorrência da movimentação pessoal. Projeto de lei número 39 está na sua primeira discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, o vereador Júlio Morandi. Senhor presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, são dois projetos que nos fazem refletir muito, porque os valores, se olhando assim, 7 milhões, 8, 9 milhões, são recursos, é dinheiro. No momento em que nós estamos vivendo, que tem muita gente passando necessidade, falindo, enfim, com sérios problemas, fomos acometidos por essa pandemia que nos deixou muito abalados, e aqui nós vemos esses valores altos pedindo essa suplementação. Eu acho que esse ano aí já deve chegar em torno aí quase de R$100 milhões só em suplementação. E a gente levantava esses dias atrás a preocupação, mas nada disso nem sequer deram atenção a algumas coisas que foi levantaram nesta casa por diversos vereadores. A questão de nomeações, a questão de contratações, a questão de horas extras. Enfim, aqui se você analisar um pouco, nós vemos aqui, essa última aqui, nós temos apenas 3 milhões e poucos que são anulações de dotações que são jogadas uma para outra, o resto é tudo excesso ou superávit. E dizia um colega vereador nosso aí esses dias atrás, quando que ele usou a tribuna aqui nesta casa, que sempre dentro desses projetos de leis existem as pegadinhas. Então aqui, por exemplo, nós vemos com bastante preocupação a questão da saúde, que nós temos que aumentar recursos porque nós estamos aí diante de um dilema muito grande, que é a questão da saúde. Mas vimos dentro desse projeto de lei encaixado um monte de questões ali, se vocês analisarem horas, vencimento de vantagem fixa de pessoal. Quando foi feito o orçamento, o ano passado já se previa, e mais ou menos se fez baseado no aumento, baseado na inflação, naquilo que se deu de aumento. O que tem que cada pouco está vindo projeto de lei para a Câmara pedindo suplementação para pagamento? Será que estão fazendo o quê? Aumentando quanto? Por que de tanta suplementação assim de pessoal, com despesas fixas de pessoal, com vantagens e enfim, para pagamento?
alguma coisa deve estar acontecendo errada lá dentro. Pois não, vereador? Sai de uma parte, vereador. Concordo com a Vossa Excelência. Nós estamos numa pandemia. Estão pedindo para as pessoas ficarem em casa. Número de carros da saúde saindo para fora do município diminuiu drasticamente. Aumentou, nós temos o Covid, mas números aí, as pessoas têm usado menos a saúde nesse momento. Transporte, praticamente não temos aula. Na área da agricultura foi terceirizado um monte, foi contratado 20 e poucas mil horas terceirizada. E eu gostaria de uma explicação, senhor presidente. Por que o aumento da folha de pagamento, do valor da folha de pagamento? Porque aqui são praticamente 8 milhões para a folha de pagamento. Por quê? O prefeito se organizou mal ano passado para esse ano? O que aconteceu? Porque não, deveria diminuir, deveria estar tirando o recurso da folha de pagamento e passar por outras secretarias. Vereador Valdecir, vereador Tonico, vocês que hoje fazem parte do partido do prefeito. Qual é a posição de vocês com relação a isso? Porque em 2017, quando veio uma suplementação aqui de folha de pagamento, as Vossas Excelências não deram. Isso que era um planejamento de um governo anterior. De um governo que ainda depois de ter perdido a eleição, contratou mais de 30 e poucas pessoas. Chamou no concurso público. Saindo do governo, chamou, que também não teria o porquê. E as Vossas Excelências fizeram com que o prefeito baixasse 50% na época o valor da folha de pagamento. Qual é a justificativa desses valores para hoje? Eu peço para as Vossas Excelências. Eu gostaria de ter, porque até agora não tem. Obrigado pela parte, vereador. Pois é, vereador. A gente se depara com umas questões que a gente não tem resposta, e o povo lá fora nos cobra que diariamente, não sei se cobra os senhores, mas a mim chegam e me cobram. Por exemplo, contratação, suplementação em áreas que estão totalmente paradas e pedindo recursos para que possa pagar. Então a gente fica, não sei o que está acontecendo na prefeitura, se perderam a noção porque vem tantos recursos e que acha que tem que gastar, algum lugar tem que gastar. Então não sei se são horas extras, se são diários, o que está acontecendo, contratando mais gente, empresas, enfim. Eu sei que está vindo para cá recursos, está vindo para cá projeto de lei pedindo mais recursos, e é por isso que hoje, senhor presidente, caros colegas vereadores, eu voto contra a esse projeto de lei também. Muito obrigado, presidente. Projeto de lei número 39 segue em discussão. Projeto de lei número 39 está na sua primeira votação. Se tiver algum vereador ao contrário, por favor, se manifeste. Fica aprovado em primeira discussão, registrar os votos ao contrário do vereador Edson Vans e do vereador Júlio Morandi. Esses eram os projetos pautados para hoje. Agradecendo mais uma vez todos os vereadores e declaro encerrada a 22ª sessão extraordinária de 2020. Um bom dia a todos.